Como é que os cientistas conseguem ler nosso código genético? Para entender melhor a saúde, as doenças, sabe? Como é que se sai de uma amostra biológica, uma coisinha simples, e chega numa descoberta que pode literalmente mudar vidas? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. E só para contextualizar, tudo que a gente vai ver aqui é baseado no material de aula incrível do Dr. Guilherme Targino Valente. A gente vai fazer basicamente um mergulho nesse processo todo de transformar um monte de dado genético bruto em descobertas que fazem sentido, que têm um significado biológico real. Então vamos lá. A grande pergunta, aquela que move boa parte da pesquisa médica hoje em dia é essa, né? Como é que a ciência de fato descobre quais genes específicos estão ligados a uma doença? Como é que a gente separa o que é importante do que é só ruído no meio de, sei lá, bilhões de dados genéticos? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar. Beleza, nossa jornada começa num lugar que, olha, pode parecer meio caótico no início. É a primeira etapa. A gente vai montar esse quebra-cabeça genético decodificando os dados brutos. E olha só, é aqui que tudo começa. O que a gente está vendo na tela é um arquivo FASTQ. Para ter uma ideia, imagina o seguinte, você pega todos os livros de uma biblioteca, joga num triturador de papel e depois tem que montar tudo de volta. É mais ou menos isso. Cada pedacinho de texto aí é um fragmento do nosso código genético que foi lido por uma máquina de sequenciamento. Agora, o legal é que essa bagunça tem uma certa ordem. Cada 4 linhas que você vê aí, isso forma uma única leitura, ou read, como a gente chama. A primeira linha é tipo um RG, um identificador único daquela leitura. A segunda é a sequência genética mesmo, as letrinhas do nosso RNA. A terceira é só um separador, um sinal de mais. E a quarta linha, essa é a mais importante, é a pontuação de qualidade. Ela diz pra gente o quão confiável é cada uma daquelas letras que a máquina leu. E essa pontuação de qualidade ela é fundamental. Sabe por quê? Porque, como em qualquer tecnologia super avançada, nem tudo que sai dali é perfeito. Então, o primeiríssimo passo, e talvez um dos mais críticos de todo o processo, é fazer um controle de qualidade bem rigoroso para separar o joio do trigo, o dado bom do dado ruim. E essa imagem mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada. À esquerda, a gente tem dados de alta qualidade. Tá vendo que as pontuações ali no eixo vertical estão sempre lá em cima na área verde? Isso significa alta confiança. Agora, olha a imagem da direita. Aí a gente tem um problema. Percebe como as pontuações despencam, entram na zona amarela até na vermelha? Esses dados de baixa qualidade, bom, eles precisam ser ou limpos ou simplesmente jogados fora antes da gente poder continuar. E a medida que todo mundo usa para isso se chama Phred Score. Pensa nele como uma nota de confiança para cada letrinha genética que a máquina leu. Quanto mais alta essa nota, maior a precisão. Mais certeza a gente tem que aquele A, U, C ou G está no lugar certo. E qual que é o padrão que o pessoal da pesquisa usa? Geralmente, um corte de Phred maior ou igual a 30. Um Phred de 30, gente, significa uma precisão de 99,9%. É o padrão ouro, sabe? Qualquer coisa abaixo disso já começa a deixar a análise, pouco confiável. Ok, então a gente já limpou os dados, filtrou tudo e ficou só com as leituras de alta qualidade. Qual é o próximo passo? Agora a gente vai para a fase de mapear essas peças para montar o genoma. E a questão é, como é que a gente pega esses milhões de fragmentos e coloca tudo em ordem? A resposta é, usando um genoma de referência. É exatamente como montar um quebra-cabeça daqueles gigantes, sabe? Só que a gente tem a foto da caixa para ajudar. O programa de computador pega cada fragmento nosso de alta qualidade e compara com o genoma de referência para ver onde ele se encaixa. E esse processo, que é super meticuloso, vai reconstruindo a atividade genética da nossa amostra, pedacinho por pedacinho. No final, o que a gente tem é um mapa completo que mostra exatamente quais genes estavam ligados, ou seja, ativos, e, o mais importante, o quanto eles estavam ativos. Certo. Com tudo mapeado, a gente vai para a próxima etapa, contagem e normalização. Basicamente, a gente conta quantas leituras caíram em cada gene. Só que, e aqui tem um grande só que, os números brutos podem enganar, e muito. A gente precisa garantir que a comparação seja justa. E aqui está o primeiro problema, o primeiro viés, a profundidade do sequenciamento. Olha só para a amostra A e para a amostra B. Batendo o olho, parece que os genes na A estão bem mais ativos, né? Só que não. O que aconteceu, na verdade, é que a gente simplesmente sequenciou o dobro de dados para a amostra A. É uma ilusão, um problema técnico, não tem nada de biológico aí. E tem mais um problema, o tamanho do gene. Pensa comigo, dentro da mesma amostra, um gene que é mais comprido, como o gene X, tem mais espaço físico para pegar leituras por puro acaso. É estatística. Ele parece mais ativo
que um gene mais curtinho, como o Y, mesmo que os dois, biologicamente, estejam trabalhando na mesma intensidade. É exatamente para isso que serve a normalização. É uma etapa estatística super importante que corrige esses problemas. Ela ajusta os números para que a gente possa comparar as coisas de forma justa. O objetivo é ter certeza de que qualquer diferença que a gente encontrar dali para frente seja uma diferença biológica de verdade, e não só um erro técnico do processo. E agora sim, a gente chega no coração da análise. É o momento da descoberta. É aqui que a gente vai encontrar quais genes se comportam de maneira diferente entre duas condições. Por exemplo, entre um tecido saudável e um tecido doente. E para fazer isso, a gente usa uma das ferramentas visuais mais legais da genômica, o gráfico vulcão, ou Volcanoplot. Olha que legal, cada pontinho desses é um gene. Ele permite que a gente veja milhares de genes de uma vez só. No eixo horizontal, a gente vê o tamanho da mudança na atividade do gene. E no vertical, se essa mudança é estatisticamente significativa. E quem a gente quer achar? Aqueles pontinhos lá em cima, nos cantos. Eles são os nossos melhores candidatos. Os genes que mudaram muito e de forma confiável. Mas como é que a gente define o que é um gene importante? Basicamente, a gente usa dois critérios. Primeiro, a significância estatística. Isso garante que a diferença que a gente viu não foi só por acaso. Segundo, a magnitude da mudança, que a gente chama de fold change. E aqui tem um ponto muito importante. A escolha do valor desse fold change é uma decisão do pesquisador. É meio arbitrária, sabe? Depende muito do que ele está estudando e do que ele considera biologicamente relevante. Beleza, então agora a gente tem uma lista de genes. Mas a história não acaba aqui. Na verdade, ela está só começando, porque ter uma lista de nomes não adianta muito. O próximo passo é entender o que essa lista significa, biologicamente falando. Então, ao invés de ficar olhando para cada gene separado, os cientistas mudam o foco. Eles começam a perguntar, tá, mas quais vias biológicas ou quais funções da célula estão sendo afetadas aqui? Será que esses genes que a gente achou têm todos a ver com o metabolismo? Ou com a resposta do sistema imune? Ou com a forma como as células se comunicam? É esse o tipo de pergunta. E é aí que entram ferramentas como a GSA, que é a análise de enriquecimento de conjuntos de genes. Esse mapa de calor que a gente está vendo é um exemplo disso. Olha que interessante, cada linha aí não é um gene individual. Cada linha é uma via biológica completa. Isso mostra para a gente, de um jeito bem visual e poderoso, quais processos da biologia estão sendo mais ativados ou desativados no geral. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, né? A gente saiu de um monte de dado bruto, caótico, passou pela limpeza, pelo mapeamento, pela normalização, achou as diferenças e finalmente chegou no significado biológico. Com essas ferramentas ficando cada vez mais e mais poderosas, a pergunta que fica é: que outros mistérios da biologia a gente vai conseguir resolver?